Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Estava refletindo hoje sobre algumas coisas e me coloquei a pensar como nos sentimos sós, às vezes. Andando pela rua hoje, eu me peguei pensando nisso. Apesar de estarmos cercados de pessoas, apesar de o mundo ter 7 bilhões e alguns milhões de pessoas, muitas vezes nos pegamos com esse sentimento de solidão. Muitas vezes nos achamos fora de qualquer tipo de contexto. Quantas vezes esse tipo de pensamento, de sentimento não invadiu o meu ser e me deixou cheio de dúvidas, cheio de pensamentos profundos sobre a minha existência. E hoje, andando pela rua, me deparei com esse sentimento, mas de uma maneira diferente. Quando estamos servindo a Deus, parece que estamos sós no mundo, pois já que não gostamos de estar envolvidos com coisas mundanas, com coisas que não falem da presença de Deus, do sacrifício de Cristo, da ressurreição dele, nós parecemos que estamos meio fora do contexto. E hoje eu me peguei pensando nisso na rua e me veio esse pensamento, essa reflexão, como nós nos sentimos, como que você está se sentindo no mundo hoje. Essa pandemia, ela veio como um divisor de águas, pois tivemos que ficar isolados dentro das nossas casas durante alguns meses. Não podemos ter contato com as pessoas tão livremente como tínhamos anteriormente. E isso, no começo, eu sinceramente pensei que ia trabalhar um pouco mais a bondade, a caridade, a humanidade das pessoas. Porém, o que vemos hoje no mundo é um tanto quanto ao contrário disso. Parece que o egoísmo aumentou. Parece que o egocentrismo, o antropocentrismo aumentou. Parece que o ser humano, ele não quer, na realidade, se consertar com outro ser humano. Vemos na internet, por exemplo, o grande crescimento de pessoas com seus pets. Pessoas tratando animais como se fossem crianças. Nada contra os animais, nos servem. São seres vivos, criados por Deus. Temos que tratá-los bem e não fazer jamais qualquer tipo de malvadeza. Porém, na Bíblia diz que os animais são colocados abaixo de nós. Na Bíblia diz que os animais foram colocados para nos servir e nós colocados acima de qualquer um deles. Mas o ser humano, ele tende a se isolar cada vez mais. Se isolar nos seus pensamentos, se isolar nas suas concupiscências, se isolar nos seus pecados. Deixe-me pecar sossegado. Essa que é a grande verdade. Pessoas não querem ouvir a verdade sobre o Evangelho, não querem ouvir a verdade sobre o mundo espiritual, porque sabem que se ouvirem, terão que mudar as suas vidas, e o que nos espera do outro lado só tem 2 lugares para nós ficarmos: a salvação eterna do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a perdição eterna. E hoje, andando na rua com esse sentimento de solidão, eu me coloquei a pensar: Senhor, por que nós temos esse sentimento? Eu não estou dizendo a solidão espiritual, porque essa já não sinto mais. Deus, o Espírito Santo, está comigo em todo o tempo. Mas é a solidão humana, a solidão física, aquele fato de não conseguirmos conversar com as pessoas, aquele fato de enxergarmos as mazelas humanas de tal maneira a não conseguirmos mais lidar com isso. E buscamos pessoas para poder conviver conosco, e fica cada vez mais difícil, ou somente eu que estou sentindo isso? O que nós vemos nas ruas são pessoas solitárias, carros e mais carros com uma pessoa dentro. Dificilmente você vê uma família inteira dentro de um carro. As pessoas estão individualistas.
cada vez mais individuais. Mas nós, cristãos, se você que está me ouvindo é cristão, temos que colocar sentimentos diferentes no nosso coração, na nossa mente. Temos que ser diferentes nesse ponto. Temos que buscar pessoas que venham a somar junto conosco. Pense nisso. Você tem sofrido dessa solidão física? Você tem sofrido dessa solidão patente, latente, atual? Eu hoje me coloquei a pensar nisso e fiquei, Senhor, como que pode tantas pessoas no mundo, uma multidão de pessoas, e nós nos sentimos solitários, fisicamente? E eu sinceramente ainda não consegui a minha resposta, mas eu creio que o Senhor irá me trazer essa resposta. Temos que buscar ficar em comunhão com as pessoas que são iguais a nós. E como está difícil encontrar pessoas iguais a nós. Não estou dizendo iguais a nós cristãos somente, iguais a nós como um todo. As pessoas estão tão individuais que existe personalidade para cada uma do planeta. E fica difícil a convivência. Ou somente eu que estou sentindo isso? Famílias inteiras dispersas, casas inteiras divididas, pessoas solitárias no trânsito, dentro de um carro onde caberiam 5. Pessoas não conversam mais nas filas de banco, pessoas não conversam mais dentro de uma loja. As pessoas estranham quando você as aborda e pergunta alguma coisa, dá um bom dia, saúda com a paz do Senhor. Elas estranham isso, elas te olham como se você fosse de outro planeta. Como o ser humano está individualista. E quanta solidão dentro desses corações. Eu sinceramente não senti solidão, mas eu me senti solitário. Olhando para os lados, não vendo ninguém. Minha esposa estava no cabeleireiro. E eu ali sozinho falei, Senhor, como as pessoas passando, ninguém conversando com ninguém. E numa cidade pequena, igual onde eu moro. Já parou para pensar nisso, meu irmão? A individualidade, transformando o ser humano, aquele que foi criado para estar em comunhão com os outros, um ser individualista. Pense nisso, reflita e veja se você está no meio dessa solidão humanitária. Creiamos no nosso Deus, busquemos a face do Espírito Santo e tragamos para a nossa vida essa comunhão maravilhosa entre os irmãos. Não se deixe abalar pelo mundo, pois aqui com certeza teremos muitas aflições. Mas o Senhor é poderoso o suficiente para poder levantar a sua mão em nosso favor e dar-nos a vitória no tempo certo. Conte comigo, conte com a minha família, conte com as nossas orações, porque eu conto com as orações dos irmãos. Fiquemos nesse propósito e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.